Meus irmãos, hoje nós vamos estudar um pouco diferente. Talvez alguns vão ficar frustrados, porque isso não é estudo bíblico. E porque eu vou ler, já pensou? Eu vou ler tudo que eu vou falar. Então faltou criatividade, imaginação, e eu vou ler. Eu acho muito importante, dado o assunto. Nós estamos estudando Efésios capítulo 5, e nós vamos começar do versículo 22, que vai até o 33, falando do casamento. E essa vai ser uma grande introdução. Nós não vamos ter estudo hoje do próprio texto, mas vai ser vamos chamar de sabedoria para o casamento. Bom, eu mesmo escrevi e eu quero apresentar para vocês algo que as pessoas se esquecem no casamento. Não importa se você não é casado, isso também vai ser importante para você, porque você convive com pessoas casadas, tá bom? Tem certas coisas que se tornaram padrão da sociedade, mas é antibíblico. Quanto à questão de casamento ou morar junto, mas eu vou falar para os irmãos aquilo que eu creio, segundo a palavra de Deus, que é sabedoria quanto a casamento. Então eu vou pedir a paciência de vocês, e claro que você quiser também, você pode interromper, tá bom? Para alguma parte, para algum comentário, ou até alguma dúvida. Mas não vai ser propriamente o estudo bíblico, vai ser sabedoria para o casamento, pérolas aí para o casamento. Então são várias frases, elas têm bom senso, elas têm razão de ser, e na minha mente elas estão um pouco fechadas, ou seja, não tem muito espaço fora disso, embora... como eu falei, na nossa sociedade há muito espaço para se pensar o casamento conforme cada um queira pensar, mas não é assim biblicamente. Eu já disse aqui algumas vezes que tem 3 instituições divinas na Terra. São elas: o casamento. A primeira instituição de Deus na Terra foi o casamento. A segunda instituição é a nação de Israel. E a terceira instituição é a igreja. Bom, então nós já vemos a importância que há no casamento. Estão prontos? Vamos lá. O casamento é a instituição divina. Mesmo que alguém não acredite em Deus, o casamento não deixa de ser instituição de Deus. Embora possam existir várias formas de amor, inclusive as perversidades da homossexualidade, bestialidade, sadomasoquismo, bigamia e poligamia, a única forma aceitável para o casamento é a que Deus instituiu, ou seja, um homem e uma mulher. Embora exista o divórcio e recasamento com outra pessoa que não seja a do casamento original, essa prática é pecaminosa aos olhos de Deus e mostra a dureza do coração do ser humano. Em uma situação normal e cultural, por exemplo nós, da nossa cultura, não existe casamento se não for autorizado pelo cartório, o qual representa as leis humanas, o governo humano. Então não existe casamento que não seja de papel passado, como os antigos falavam. Embora exista em algumas sociedades a união estável para fins de pensão, por exemplo, a união estável jamais é casamento e nunca o substituirá. Bom, união estável pode ter o seu benefício aí, mas é simplesmente para convívio da sociedade, para que pessoas que viveram com um parceiro, inclusive do mesmo sexo,
não seja desamparada depois que esse parceiro morre. Ou seja, se ele tinha uma fonte de rendimento, aquela pessoa que ficou sozinha, ela fica com os rendimentos, fica com uma pensão para ela viver, tá bom? Então, de maneira nenhuma diz que eu aprovo a união estável ou também relacionamento de pessoas do mesmo sexo, mas é uma maneira que o governo teve para auxiliar essas pessoas e não deixá-las desamparadas, uma vez que a fonte de rendimento delas era dessa união. Nós temos advogadas aqui, temos a Lara, temos a Aline, qualquer dúvida vocês falam com elas, tá bom? Mas se elas não concordarem comigo, então fica com elas mesmo. Não, união estável não é casamento diante de Deus. Qualquer relacionamento fora do casamento, relacionamento sexual, tá bom? De um solteiro, ou de um casado, ou de um viúvo, viúva, é considerado por Deus como adultério, prostituição, fornicação ou imoralidade. São termos intercambiáveis, ou seja, na Bíblia ela mistura esses termos. Embora na nossa língua cada um desses relacionamentos ou termos tem definição própria, mas a Bíblia não faz essa definição. Por exemplo, ela pode chamar adultério um solteiro praticando a imoralidade sexual como adultério sem problema nenhum. A Bíblia não faz essas distinções gramaticais que nós temos. Mas tudo é porneia. Na língua grega, no Novo Testamento, usa essa palavra como imoralidade, porneia. No casamento você precisa ter alegria. No casamento, o casal precisa confiar que Deus suprirá todas as suas necessidades. No casamento deve haver fidelidade. No casamento deve haver aceitação mútua. Eu aceito minha esposa me aceita. No casamento, os problemas devem ser resolvidos dentro do próprio casamento. Se não houver solução, você pode buscar algum conselho de fora. Mas há pessoas que estão se antecipando e já buscando conselhos antes de tentar resolver na própria casa. A única ambição que deve existir no casamento é agradar um ao outro. Não é comprar um novo liquidificador, mas é agradar um ao outro. Essa é a maior ambição do casamento. No casamento não deve haver competição. O casamento é uma amizade profunda, mas o casamento é muito mais do que uma amizade. As atitudes dentro do casamento afetarão a vida toda de uma pessoa. O marido precisa fazer coisas boas para a esposa, e a esposa deve procurar saber o que agrada ao marido. Todos os tipos de calúnia no casamento devem ser jogados fora. Nunca duvidaremos de nosso cônjuge. Só duvidar já é a quebra da confiança. Você deve ser fiel antes de tudo por causa de sua consciência. Deve cumprir o seu dever como marido e o seu dever como esposa. Pessoas deprimidas no casamento não encontram alegria dentro do casamento em si. Entenderam? Pessoas deprimidas no casamento, elas não encontram alegria no casamento em si. Precisam resolver sua depressão para não atrapalhar o casamento. Qualquer casamento com um dos cônjuges sofrendo depressão atrapalha o casamento. Então você precisa tratar a sua depressão caso aconteça com você. Devemos imitar a Cristo no casamento. Se Cristo não era casado, como podemos imitar alguém que não era casado?
Na verdade, Cristo é o maior exemplo de casamento, porque Ele cuidou de sua noiva, está cuidando e fará dela sua esposa, que é a igreja. Nenhum casamento sobreviverá com egoísmo, porque o casamento é um sacrifício pelo outro. Pessoas que têm um problema no casamento precisam ganhar esperança de que irão resolvê-lo, porque o casamento é uma instituição para dar certo, não para dar errado. Não há muitos estudos específicos sobre o casamento na Bíblia, mas os que existem são suficientes para alguém manter seu relacionamento e seu casamento. Os textos da Bíblia que falam do casamento diretamente, especificamente, são 2. Efésios 5, 22 a 30 e 1 Pedro 3, 1 a 7. Tem muitos outros textos que ajudam, mas esses são específicos. Então não adianta inventar muito, né? Eu vou pregar no casamento, vou pregar num texto que nunca ninguém pregou. Provavelmente você vai passar ridículo. É preciso crer que o casamento dará certo, mas essa crença é uma confiança naquele que instituiu o casamento, o próprio Deus. A fidelidade deve estar acima da felicidade. Notem, a fidelidade precisa estar acima da felicidade, ou seja, se você se casou, tem que manter esse casamento, independentemente de estar feliz com ele ou não. Pessoas que têm Jesus Cristo e o Espírito Santo dentro delas têm mais condições de manter o casamento do que aquelas que não têm, porque as pessoas que têm o Espírito Santo entenderão que é Ele quem dá sabedoria, alegria, paz, autocontrole, longanimidade e tudo que envolve o fruto do Espírito Santo. O propósito da vida não é o casamento. Portanto, se uma pessoa não quer se casar, ela tem esse direito. Mas uma vez que ela se case, toda a sua vida vai girar em torno do casamento. Vou repetir. Toda a vida de um casado gira em torno do casamento. Essa pessoa pode ter um ministério, pode ter um emprego, pode ter expectativas. Porém, uma vez que se case, tudo deve envolver o casamento. Ou seja, é um cativeiro. Santo cativeiro. No casamento há muito prazer. Há o prazer da companhia, há o prazer sexual e há o prazer de ter filhos. No entanto, não tendo esses prazeres, o casamento ainda precisa ser mantido. Se no casamento acabou o prazer da companhia, se acabou os relacionamentos sexuais, e se não tem filhos, ou filhos morreram, ou saíram de casa, ainda assim o casamento precisa permanecer. O casamento é uma forma de acolher outras pessoas. Pessoas casadas têm uma condição muito maior de receber outras pessoas em casa do que pessoas solteiras. Porque podem receber pessoas de qualquer sexo e qualquer idade. Uma pessoa solteira também pode, mas em alguns casos pode gerar preocupação e desconfiança. Imagina você, solteiro, morando sozinho, recebendo mulheres na sua casa, ou homens, né? Ou crianças. Com casado não tem problema, você pode receber qualquer pessoa e sem gerar preocupação ou desconfiança. Então o casamento já é um ambiente hospitaleiro. Para que um casamento seja mantido, é preciso muita humildade e mansidão. Toda forma de idolatria precisa ser desprezada no casamento. Portanto, seus gostos pessoais, seus brinquedos de estimação e suas grandes paixões da vida
precisam ser relegados a segundo plano, se você quer ter um casamento sem conflito. Em um casamento, você precisa ter muito cuidado para não se tornar uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa muito para dentro. Seus problemas, suas preocupações e seus desejos não são mais importantes do que as preocupações, desejos e expectativas do cônjuge. Não faz sentido ter ciúmes em um casamento, porque as qualidades que eu não tenho, a outra pessoa, no caso cônjuge, satisfaz e preenche em minha vida. Não há competição no casamento, há união e harmonia. Embora seja fácil ter ciúmes em um casamento, também não faz sentido, porque você teria ciúmes, ficaria bravo com alguém que você ama, alguém que você deveria cuidar e alguém que faz parte da sua vida, porque você teria inveja dessa pessoa. Em um casamento, o marido precisa prover comida para a família. Embora a esposa possa fazer isso, é responsabilidade primária do marido. Se ele estiver desempregado ou se vive dependendo do apoio de outras pessoas, ele precisa orar para que Deus abra as portas, para que Deus levante ofertas e para que ele encontre uma forma de subsistência. Se alguém tem maturidade espiritual, tem uma chance muito maior de ter um casamento sem conflitos. Todos os pensamentos ruins precisam ser evitados em um casamento. Sempre haverá, preste atenção, sempre haverá um homem mais bonito que seu marido. Duvido. Sempre haverá uma mulher mais atraente que sua esposa. Mas nada disso é desculpa para você tirar os olhos do seu casamento. Os olhos precisam estar no seu casamento. O medo de se casar é totalmente ilícito, porque a própria ideia de renunciar a si mesmo para cuidar de outra pessoa é uma ideia assustadora. Em um casamento, as mentiras precisam ser jogadas fora, porque não é possível manter um casamento mentindo, ou um casamento de mentira. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, a oração no casamento se torna primordial. Cada um ora por si e pelo seu cônjuge. O casal também deve orar junto. Também não faz sentido ser orgulhoso no casamento. Claro que vocês estão felizes com a posição que Deus deu a cada um, mas vocês se completam. O orgulho é totalmente irracional no casamento. A única maneira de ter paz de Deus no casamento é ter paz com Deus. Portanto, cuide da sua vida espiritual e você já estará cuidando do seu casamento. O casamento exige muita paciência de ambos os lados. Portanto, o casamento é um grande teste e um grande treinamento de Deus para o casal. Como na vida cristã, nas habilidades práticas, o casamento é um esforço para atingir a perfeição. Você não deve ficar pensando se o seu casamento é perfeito ou não, mas deve continuar em direção à perfeição, a fim de ser um marido melhor e uma esposa melhor. No casamento você precisa ter muita piedade. Piedade é o exercício da fé. O casamento é esse momento, esse ambiente para exercer a piedade. Não é a riqueza que sustenta o casamento, e nem a pobreza, mas é Deus. Portanto, riqueza ou pobreza no casamento não são o que determinam solidez de um casamento. Tentar exercer poder dentro do casamento é algo muito cruel. O marido não deve exercer poder por meio de sua posição de autoridade. A esposa não precisa tentar exercer poder
no marido por meio da persuasão, seja sexual ou em palavras. Algo que não combina no casamento é a preguiça. Porque há muitas coisas para fazer no casamento dentro de casa: cozinhar, lavar, passar, limpar, trabalhar, manter, consertar e pagar boletos. É saúde. A presença de Deus precisa ser cultivada e mantida dentro do casamento, pois quem instituiu o casamento foi Deus. O princípio de semear e colher funciona no casamento. Se você planta amor, você colherá amor. Se você planta irritabilidade, você colherá irritação. Para manter um casamento, muita privação e renúncia são necessárias. Muitas vezes não é possível que os dois façam um curso, ou que os dois comprem algo que seja agradável para um deles. Então, às vezes, a esposa terá que se privar e terá que renunciar. Outras vezes, é o marido que terá que fazer isso em relação à esposa. O sexo deve ser saboreado completamente no casamento. Deus fez o sexo como um presente. É algo puro, é algo lícito, é algo correto. No entanto, tentar trazer do mundo para o seu casamento suas próprias fantasias e desejos pecaminosos é como um cavalo de Troia. É como trazer um presente para a sua casa e esse presente, na verdade, se tornar uma armadilha e o inimigo destrutivo do seu casamento. Assim como somos ramos na vinha no relacionamento com Cristo Jesus, assim também nós, marido e mulher, somos ramos na vinha, que é o casamento. Precisamos estar conectados a Deus para seiva, nutrição e vida um com o outro. Em alguns momentos pode haver algum conflito que gere uma briga, ou até mesmo gere uma separação. Mas a reconciliação está sempre disponível para o casal que teme a Deus. O casal precisa ter muita responsabilidade. Responsabilidade envolve comprometimento. Seu comprometimento é com seu cônjuge. Sua agenda precisa envolver seu cônjuge. Seus prazeres precisam envolver ou ter a permissão do seu cônjuge. O crente em Cristo Jesus que busca santificação largará muito além nessa corrida, que é o casamento, né? Porque no casamento precisa haver pureza, precisa haver uma separação do mundo e uma dedicação a Deus. Se você reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, você reconhecerá Jesus como o Senhor do seu casamento também. O mundanismo pode arruinar o seu casamento. O mundanismo é tudo o que o mantém longe de Deus. Ir a um restaurante não é necessariamente mundanismo. Mas se você acha que seu casamento precisa de restaurantes, viagens e passeios, se não há felicidade, porque não há essas coisas, então essas prioridades se tornaram mundanismo. Tudo que afeta o relacionamento do seu casamento é mundanismo. Um casal, além de viver um para o outro, precisa viver para o Senhor. É por isso que os casais precisam buscar um lugar na seara do Senhor, na obra de Deus. Eles precisam trabalhar para Deus juntos. Eles precisam ter disponibilidade para servir a igreja, para servir na obra de Deus. É o serviço cristão dentro do casamento. No matrimônio, a temperança é necessária. Temperança significa equilíbrio. Você precisa equilibrar muitas coisas no casamento. Você precisa equilibrar suas finanças,
você precisa equilibrar o seu temperamento e você precisa equilibrar o seu tempo. O crente tem 3 inimigos: o mundo, a carne e Satanás. Esses 3 inimigos estão presentes querendo destruir o seu lar. Satanás quer destruir o seu lar. O mundo quer destruir o seu lar. E seus próprios desejos pecaminosos querem destruir o seu lar. É por isso que você precisa se revestir com toda a armadura de Deus. Estou acabando, tá? A frase, eu quero envelhecer com você, ela é muito romântica nos filmes. Mas na prática, envelhecer juntos não é um estado fácil. É por isso que os idosos precisam da graça do Senhor todos os dias, para que superem as dificuldades da velhice. A velhice impõe muitos desafios ao casal. 3 deles são o enfraquecimento da saúde, como dores, perda da memória, perda da locomoção e também visitas frequentes ao médico. A velhice impõe outro grande desafio, que é o enfraquecimento dos seus recursos financeiros, muitas vezes dependendo dos filhos. A velhice também impõe outro desafio, que é a morte e a viuvez. Dentro do lar não pode haver vingança, porque seu cônjuge não é o seu inimigo. E finalmente, dentro do lar deve haver zelo, cuidados intensivos para com a pessoa ao seu lado. Então essa é a introdução sobre casamento. Agora eu queria ouvir vocês, aqueles que querem se casar e agora não querem mais, né? Aqueles que são casados, bom? Aqueles que são viúvos ou divorciados, né? Então, pode falar. João Antonini. João Antonini, qual é o seu estado civil, João? Viúvo. Uhum. Eu queria casar, mas não quero mais. Existe a segunda bênção, viu? Uma coisa interessante, eu não sabia disso. 50 anos de conversão, mais ou menos, e esses 50 anos começou antes de eu casar, né? A Miss foi o instrumento. Mas, conversando com uma pessoa, semana passada, algo aconteceu. Eu falei para ele, até tem a Maria Fernanda, ela conta que eu caso. Ah, não pode brincar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Fala assim, eu não caso se você não casar também, tá bom? Aí ela vai deixar. Aí aconteceu que eu conversando, eu estava querendo casamento, sabe? E apareceu vários e vários e vários. Eu senti falta Aí uma coisa interessante que eu falei com uma pessoa, depois eu vou revelar o nome, né, no final, e eu contei essa pessoa que apareceu, uma pessoa mais ou menos divorciada. E como eu ia fazer? Eu achei interessante. Aí, como eu sei, no Velho Testamento, por exemplo, havia muitos pactos, e a maioria dos pactos era pactos de sangue, né? Inclusive com a nação de Israel, foi um pacto de sangue, e ele foi tão visível isso aí, que Moisés pegou o sangue, a metade do sangue, né? Aquele pacto todo, pôs em bacias, aspergiu sobre o altar, significando que Deus haveria de cumprir tudo aquilo que haveria, né, escrito nesse pacto, nesse convênio, nesse contrato. Depois espargiu sobre o povo também, né, no sentido de que o povo iria
cumprir tudo aquilo, né, que estava escrito no livro. Mas a parte do altar, sim, está até hoje. Mas o de Israel, vocês sabem muito bem que não foi assim. Logo, logo. Bom, aí eu conversando com essa pessoa, aí eu falei, não, você não pode casar com ela. Eu falei, não, por quê? Ah, porque ela é divorciada. E aí começamos a conversar sobre divórcio. Eu falei, mas espera aí. Quem pediu o divórcio foi o marido. O marido divorciou dela. Ela não sabe. Ela estava ciente, consciente que aquilo ali ia durar até a velhice, mas ele errou. Ele não foi fiel a essa aliança. E nesse vínculo ele não foi fiel. Mas ela continuou sendo fiel, porque ela permaneceu, né, ali, quietinha, e segundo a pessoa disse que ela é crente. Ele falou, se ela é crente, então está aí a solução. Ele falou, não, mas você falou de pacto de sangue, o casamento é o pacto de sangue. Verdade isso? Eu não concordei, não. Na hora devido, o que uma pessoa, por exemplo, o que uma pessoa inocente, ela estava inocente, ela não tinha essa intenção nunca. O indivíduo pegou e largou, ele não quis mais, e falou, né? E depois ele se converteu. Ele se converteu depois de muito tempo. Se converteu. E ele chegou para ela para querer voltar de novo. E eu sempre tive isso. E o Evangelho é da reconciliação. Uma vez casou, largou, ele tem que insistir, esperar em Deus que essa reconciliação chegue. Aí ela não quis mais. Ela não quis. Devido muito tempo, ela não quis mais. Aí chega a conclusão. É um pacto de sangue o casamento? A próxima pergunta. Eu não sei se essa terminologia é a correta, mas o casamento, de qualquer forma, é indissolúvel. Ele não se acaba. Eu posso dizer como pastor, tá? Como pastor e como companheiro dos meus líderes aqui da igreja, como que nós funcionamos nessa questão. Eu não gasto muito tempo em tentar provar para as pessoas essas coisas. Se alguém fala assim, olha, eu vou me divorciar, eu me divorciei e vou casar de novo. Você faz seu casamento? Eu falo, eu não faço. Mas me aceitaria na igreja? Aceitaria. Parece, para aqueles que têm pouco conhecimento do que como funciona uma igreja, os princípios, aí ele vai dizer assim, mas você não aceita o divórcio, mas aceita um divorciado na igreja? Sim, sim. Eu não concordo com o processo, mas o resultado eu aceito. Se vem um casal para se tornar membro da igreja, mesmo divorciado, nós aceitamos. Então eu não vou chamar de pacto de sangue porque eu nunca vi esse termo. É a primeira vez que eu ouço. Eu também não. Nunca vi. Isso foi uma discussão que eu tive. Tá. Aqui vai ser. Não, conversa. Vai ser na ordem, a não ser que seja relacionado a esse assunto, É. Vai ser depois assim. Eu fazendo um dos cursos Paulo da Vida, um professor, Jairo Moreira, ele acredita no pacto de sangue. Porém, o pacto de sangue, segundo ele ensinou na época, o pacto de sangue é o primeiro relacionamento sexual. Então, se vai trabalhar com a teoria do pacto de sangue, para o mundo que nós vivemos, o casamento é o primeiro relacionamento sexual, porque é onde tem o primeiro sangue, digamos assim. Agora que falou, eu lembrei que eu já ouvi esse termo, que é o relacionamento sexual, é o pacto de sangue. Ele foi instituído antes. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Para mim, a relação sexual não... no casamento existe relação sexual, mas a relação sexual, para mim, não caracteriza casamento, de jeito nenhum. Tem que ter 4 testemunhas, né? O testemunho do relacionamento sexual, o civil, o público e o religioso, na maioria dos casos. Sim. Obrigado. Elcia. Então, como eu estou em outra condição, infelizmente,
Mas eu vou tentar resumir isso aí numa coisa. Eu me caso, eu me comprometo com a pessoa e de repente, no meu caso, acontece que a pessoa não quer mais, é um livre-arbítrio que ela tem, mas muitas pessoas, às vezes, elas estão numa condição e de repente a condição dela muda, ela tenta procurar na Bíblia uma forma de ver o que ela vai fazer ou o que ela pode fazer. Não tem nada contra quem faz, igual o irmão falou, mas a palavra de Deus ela não muda. Então a minha condição mudou, mas a palavra de Deus não mudou. Ela continua a mesma. Então a instituição, o casamento é uma instituição de Deus e independente do que acontece comigo depois, se eu divorcio, se eu fico viúva, se eu fico isso, se eu fico aquilo, a palavra de Deus ela não muda. Então ela continua a mesma. Eu no meu pensamento, eu sinto assim que aquela pessoa, porque eu me casei, porque eu formei família, formei meus filhos, não vai ter outro pai para meus filhos, não vai ter outro avô para os meus netos. Ela não cabe outra pessoa nesse lugar. Para mim, pensando nisso e dentro da palavra de Deus, crendo no que o irmão crê que o casamento é um dissoluto, eu vejo assim, que não existe. Não muda a Bíblia por causa do que acontece comigo depois. Certo. Tá bom. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu vou esclarecer o seguinte, que divórcio é uma coisa, recasamento é outra, mesmo que eles estejam envolvidos. Eu acredito que às vezes, eu já aconselhei pessoas a se divorciarem. Então, eu acredito que a separação pode existir sim, né? Em alguns casos, inclusive, é lícita na palavra de Deus, mas o recasamento não. Nunca ninguém vai me acusar de que eu não gosto de divorciado, que eu não tenho amor para com os divorciados, nunca. Mas o meu princípio continua o mesmo. Não é a vontade de Deus, é por causa da dureza de coração, é pecaminoso, mas também não vou falar. Todos os dias da vida desse segundo casamento ele está em pecado? Eu não sei dizer isso, a Bíblia não me diz isso. Então, eu creio que o casamento é indissolúvel, é isso. Em princípio. João, de novo. Então, eu sou mediador do debate, tá bom? Tréplica. Vocês vão ouvir muito eu falar aqui, eu falo muito demais, então eu preciso cortar. Então eu vejo que na minha situação, por exemplo, eu sou viúvo, eu também não acredito que seja um pacto de sangue. Eu tenho a liberdade de fazer um novo casamento. Então não é um novo pacto. Então não tem nada a ver com aquele pacto de sangue. Não, Romanos 7 já resolve essa questão. Se eu já tenho esse privilégio, né? Sim. De casar de novo, então acredito eu, né? Não é um pacto de sangue. Certo. Eu acredito que Romanos 7 te deixou livre. Totalmente livre. E a dona Eunice ficou livre de você também. Agora, por enquanto, no céu não se casa nem se dá em casamento. Bom, mas embora não sei o que você vai fazer da vida, você nem eu também. Tá bom. Mas embora você seja livre e solto por causa da vida. Eu tenho três coisas aqui, tenho 3 cachorros comigo. É verdade. Aí, embora você seja livre, solto, qualquer pessoa na viuvez é assim, porém, Paulo, ele fecha a questão em 1 Coríntios capítulo 7, se vai casar, que case no Senhor. A gente já sabe o que é no Senhor. Quem mais ia falar? Eu fiquei pensando nessa discussão, esses conceitos, é um desafio para nós como igrejas, né? Família, cristã, casais, em relação ao mundo. Aqueles que não têm esse conhecimento, não têm essa base, e estão passando por grandes aflições no relacionamento também, casamento. Eu tenho conversado com os colegas de trabalho, estão enfrentando lutas terríveis. Como para eles é esquisito, né? Você falar alguns conceitos como esse, por exemplo, a questão de Deus, a questão da reconciliação, da luta pelo relacionamento. Então a igreja tem um grande desafio nas mãos também, de ter esse conhecimento aqui no nosso arraial é uma coisa, né? Para conviver no mundo aí fora, famílias, parentes que não conhecem Jesus e passam por aflições e lutas, é um grande desafio para orientar, para orar e para caminhar junto. Sim, sim. Dona Gilma. Isso. É o símbolo do casamento. Uma aliança, né? Ela não é rompida, ela não vai. Ninguém tem uma aliança quebrada, né? Então, o símbolo do casamento, uma aliança.
Aliança. Isso mesmo. Tinha até um comentário, mas eu lembrei que tem manutenção lá em casa. Tem uma torneira lá para arrumar. Gostaria de ouvir como que é o casamento de surdo. Se é igual, se tem alguns desafios diferentes. Ela é um pouco brava, eu preciso de paciência, para cuidar, para orientar. Precisa aprender a exatamente. Eu preciso de paciência, porque às vezes eles não entendem. E eu quero Uma coisa. Não mudou nada. Minha mulher também fala comigo por sinal. Vou te esganar, hein? Às vezes ele tem algumas brigas, desentendimento, né? Problema. Aí ele procura ela, pede perdão. Como é o perdão? Sem fazer o sinal. O que é o sinal de perdão? Manda ele ensinar aqui, os maridos. Ensina aqui, porque os maridos têm que aprender como é que pede perdão. Mesmo que não quer falar, né, Ida? Ah, amor, você aprendeu? Não. Ensina de novo, hein? Ensina ele pra ele aprender. Tem que aprender. A esposa do mesmo jeito. É show de rock, então eles estão pedindo perdão da Sr. Dionísio, antes eu quero fazer uma pergunta para eles também. O que você está perguntando para eles? Como que é o perdão da esposa? Ela gosta de ligar para conversar, quando ele está no trabalho, e aí, aí pede paciência, e ele fala, aí ela pede perdão e fica tudo resolvido. Então isso aí. Mas, às vezes na ligação, o Facebook, ou o Instagram, para conversar, e ele evita, ele não quer conversar, ele pode um pouquinho, e ela quer conversar. Pergunta para eles, por favor, quando eles, se Deus der filho para eles, e como é que seria o relacionamento deles com o filho não surdo? Ela não sabe se vai ser surdo ou ouvinte, mas Tá bom? Obrigado. Seu Dionísio. Pastor, só ia falar assim que quando ensinou a pedir perdão como é que chama? Libras. Libras, mas é bom avisar que só vale para quem não fala, porque quem fala tem que falar mesmo. Porque senão vai aprender e ficar querendo falar, né? Então eu sei falar, pedir perdão para minha esposa, eu falo, então eu falo com ela. Sim. Eles também falam, eles só não ouvem. O que mais? Oi, Cleide, qual é o seu estado civil? Viu? Então, falando do perdão, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter um tempo muito especial com meu esposo. E em relação ao perdão, né? Como foi tão precioso a gente poder conversar de tantas coisas, né? E deixar claro que estava tudo perdoado, tudo que aconteceu que não foi bom, né? Apesar de, graças a Deus, ter um ótimo casamento, né? E eu fico pensando se eu não tivesse tido esse tempo nele, né? Então, é algo muito importante. A gente sempre procurava colocar em dias, né, as diferenças. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu penso em casais hoje, né? Então, são conselhos que eu dou para meus filhos e para casais. Se perdoem cada dia, não durmam sem resolver as situações.
porque você não sabe se você vai ter mais 1 hora, meia hora. Essa semana mesmo faleceu a mãe do Alexandre, né? Então foi um mal súbito, né, que ela teve. E, então a gente não sabe, né? E com respeito aos ensinos, né, mundanos, né, hoje tem a influência do feminismo dentro dos lares. E hoje eu controlo toda a minha vida financeira, seja qualquer uma, né? Uma mulher independente. Exatamente. Mas eu não troco isso por ter o meu esposo, né, ao lado e ele resolvendo a parte que é dele. Então, isso é tão importante, né? Hoje, coisas que talvez eu pense que foi peso naquele tempo, em questão de submissão, eu vejo como hoje é pesado. Porque não era para eu ter essa parte, assumir a parte aqui que seria do meu esposo. Então, assim, Deus me capacitou, ele não teve que reclamar porque ele é o sacerdote do meu lado. Mas é um peso que uma mulher carrega, que não é a parte dela. Então, assim, é muito precioso. Deus deu pesos diferentes lá. E cada um é para carregar o seu peso, as suas particularidades. Então, quando a gente assume aquilo, ou procura assumir, ou não acha que é bom que o outro está fazendo a parte dele, então a gente não aprecia o peso que o outro está carregando. Às vezes é com críticas, né? Isso, a parte dele. Então, como esposas, né? Vejam que não é fácil também a parte dele que está carregando, não é só a sua. E Deus tem o incumbido de ser o responsável pela parte do lar, e são aquelas responsabilidades que ele tem. Obrigado. Gustavo e Raíssa, como que é a vida de um recém-casado? Eu não lembro mais quem que é. A vida de um recém-casado é um tanto quanto nos primeiros dias turbulada, né? Tem que se adaptar a uma nova realidade. Chegar em casa, você tem responsabilidades agora para arcar, você tem algumas dívidas a mais. Mas é uma bênção você ter um parceiro com quem você pode, uma parceira no meu caso, com quem você pode contar e estar junto, né? Essa é a grande, para mim, a grande chave do casamento. Você poder ter alguém do seu lado, você pode aproveitar das qualidades dela e aprender com ela, e ela te ajudando, vocês dividindo as tarefas, as responsabilidades do casamento. Tem sido uma bênção, assim, apesar de ser os primeiros meses. Eu sempre lembro de uma coisa que a Alice comentava comigo quando ela ainda ia casar com o Rafa. A gente conversava bastante, né? Quando se fala sobre dificuldades. Claro, cada um é a sua, no seu contexto, no seu momento. Né? Mas ela sempre comentava uma coisa que o Rafa falava, claro, ele falava assim, às vezes você pode olhar para uma pessoa e pensar assim, olha, eu tenho dificuldades e tudo mais, não estou falando isso no contexto nosso, mas do lado dele que a gente fala. Você pode olhar para a pessoa e pensar assim, eu estou tendo problemas, dificuldades aqui, e seria tão bom talvez se fosse diferente, né? Se eu tivesse feito, sei lá, outras escolhas no ano passado, não sei. Ela comentava às vezes, né? E aí a gente tem que pensar assim, seres humanos são assim. E se você tem dificuldade com uma pessoa, não quer dizer que a pessoa vai ter dificuldade com outras. Na verdade, o que sustenta um relacionamento é a boa disposição de duas pessoas de superarem essas dificuldades, de terem amizade um com o outro e de estarem juntos trabalhando nisso. É uma construção. É uma amizade, é uma construção a cada dia. E não é uma questão de encontrar a alma, é de construir essa parceria, né, dia a dia. Então, a gente
está só no começo, né? Mas eu sei que ao longo dos anos, o que vai realmente estar sustentando é a subordinação de construção e de boa amizade, né? Como você falou outra coisa. Uma amizade muito intensa, muito especial. Bom, muito obrigado, irmãos. Espero que tenha sido proveitoso ouvir todos esses relatos. Nós vamos orar agora. Nosso Deus, revitalize os casamentos, ó Deus. Nós pedimos que cada casal faça de novo esse compromisso, sem mesmo uma cerimônia, mas que cada um, no seu coração, refaça os seus votos. Nós pedimos a Deus que o Senhor abençoe aqueles que vão se casar, dando a eles a certeza, a convicção de estarem fazendo o que agrada ao Senhor. Peço a Deus por aqueles que desejam se casar, que o Senhor apresente para eles o parceiro ideal. Nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Muitas coisas que foram faladas aqui têm os princípios da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a obedecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.